Jesus continue presente em nós. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa. E hoje, como a Simone colocou, é a nossa primeira palestra na terça-feira. Nossas palestras funcionavam no sábado, esse sábado, e agora elas passaram para a terça-feira. Então, temos aí uma reunião marcada às terças-feiras e são muito bem-vindos. Hoje, o nosso estudo vai ser pautado nessa mensagem do Evangelho de João, no capítulo 10. Essa é uma mensagem muito interessante que João traz para a gente uma reflexão das palavras de Jesus sobre o bom pastor. E essa mensagem é muito interessante por causa desse momento que nós estamos vivendo, né? O início de um novo ano, o início de um novo ciclo. E essas datas elas são importantes para nós. A Escritura fala para a gente que esses ciclos, esses momentos de transição, eles são importantes. Porque eles trazem para a gente um símbolo de que a gente está recomeçando, a gente está renovando. Estão sendo aí proporcionados para nós outras possibilidades, outras oportunidades da gente realizar, da gente fazer, da gente agir. Né? Então a gente está deixando um ciclo para trás, em 2024, estamos iniciando esse novo ciclo em 2025. Então, essa mensagem, ela traz para a gente uma reflexão interessante por causa desses ciclos. E muitas das vezes a gente, quando para pensar na nossa vida, na nossa existência, de uma forma geral, na nossa encarnação, a gente vê os anos se passando. Né? E a gente se questiona, sempre na virada do ano, né? Quando a gente faz aquele planejamento de objetivos, de metas, do próximo ano, e a gente acaba fazendo ali uma reflexão. Como foi o meu ano? Como foi a minha vida? O que eu fiz? O que eu realizei? Geralmente a gente deixa para fazer essa análise, essa auto-reflexão no final do ano. Né? Por isso essas datas são importantes. E aí a gente percebe que os anos estão passando. Né? Nós já estamos aí nessa jornada, tirando as pequeninas ali, a gente já está um tempo aí nessa jornada aqui. Né? E aí a gente se pergunta muitas das vezes, será que nós estamos realmente vivendo esses anos que estão se passando? Ou será que nós estamos apenas existindo? Então, o Espírito Emmanuel, nesse livro de Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, ele traz essa reflexão para a gente, a mensagem 104, sobre justamente isso. Essa diferença entre viver e existir. E nessa mensagem ele traz para a gente essa observação. Que uma pedra existe, que uma planta existe, que um animal existe, que os seres humanos existem. Mas, quando nós falamos de vida, será que nós realmente estamos vivendo? Será que nós estamos atribuindo a esses anos que a gente passa aqui vida? Ele fala também aqui nessa mensagem que muitas coisas existem, de mal, de negativo, de improdutivo, coisas que são voltadas muitas das vezes para mais questões materiais, terrenas, que nos levam às vezes para o vício, que nos levam para um afastamento das leis divinas. Essas coisas existem também. Só que essa existência é diferente de uma vida. E a reflexão que ele traz para a gente é justamente nessa diferença da vida espiritual, da vida verdadeira, da vida real. A vida que todos nós fomos criados para viver. E a vida que foi oportunizada para a gente se desenvolver, para a gente se aprimorar, para a gente crescer espiritualmente. E aí nessa mensagem aqui do Evangelho de João, capítulo 10, Jesus ele teve um ensinamento muito interessante. Aqui é o versículo 10 apenas, onde ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nessa fala de Jesus, ele deixa bem claro que nós não fomos criados para apenas existir. Nós fomos criados para viver, mas para viver em abundância ainda. Todos nós somos filhos de Deus.
Todos nós somos criaturas divinas. E como filhos de Deus, nós trazemos no nosso íntimo essa centelha divina. E essa centelha, ela não veio em nós para que seja apagada. Essa centelha, ela veio para brilhar. Porque o próprio Mestre, ele fala para a gente: brilhe a vossa luz. É a luz que nós trazemos no nosso íntimo. É a luz que nós trazemos na nossa essência. Então, quando Jesus ele traz essa mensagem, essa orientação para a gente, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundância, o que a gente pode entender, o que a gente pode compreender sobre isso? Jesus ele veio com uma missão grandiosa, né? Jesus ele veio para trazer o Evangelho, a boa nova. Jesus ele veio para trazer a mensagem divina. Jesus, o Espírito de Cristo, uma consciência crística, um espírito de uma elevada categoria moral e espiritual, ele veio para trazer a boa nova. E essa boa nova tinha realmente o intuito de modificar toda a humanidade. Não era uma mensagem apenas para um grupo seleto, era uma mensagem para a humanidade, para a comunidade. E isso tanto é verdade que vários irmãos de outras correntes filosóficas, de outras tradições que não são cristãos, eles reconhecem o messianato de Jesus. Eles reconhecem a grandeza espiritual de Jesus e a mensagem que ele veio trazer para as humanidades. E a mensagem de Jesus é realmente uma mensagem de transformação. É uma mensagem de renovação. É uma mensagem para nos estimular a viver essa vida com abundância. A viver essa vida de uma forma mais feliz, de uma forma mais plena, de uma forma mais completa. Essa palavra abundância, ela tem justamente esse significado de grande quantidade, de grande soma, de grandes coisas, né? Então, quando ele fala para a gente ter vida em abundância, é que a gente tem essa vida realmente com quantidade, com qualidade. O que é ter essa vida com quantidade? Quando a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que ela é formada de vários aspectos, né? Mental, emocional, espiritual, energético, relacional, social. Então, a nossa vida, ela tem vários aspectos. E quando a gente começa a desenvolver todos esses aspectos, aí a gente está desenvolvendo uma vida mais plena, uma vida mais abundante. A gente está vivendo uma vida com totalidade. Então, quando a gente realmente valoriza a nossa vida, na nossa convivência com o outro, no nosso relacionamento com o outro, quando a gente busca realmente praticar esse ensinamento de Jesus, a gente está vivendo uma vida com abundância. Quando a gente vai buscar a origem, né, da palavra abundância, lá no latim, ela tem o significado de transbordamento. Transbordamento. E aí, quando a gente pensa em transbordar, vamos ter uma imagem mental aqui. Imagina que tem uma cachoeira bonita, linda. E a gente coloca um reservatório de água assim do lado dessa cachoeira, vazio, uma caixa d'água do lado dessa cachoeira. E a gente quer abastecer essa caixa d'água com a água dessa cachoeira. A gente pega um cano, um tubo, coloca na cachoeira e coloca dentro dessa caixa d'água. Só que a gente não coloca o registro nessa tubulação. Deixa a água jogar. O que vai acontecer com o tempo? Essa caixa d'água vai encher. Como a água da cachoeira não cessa, num determinado momento, ela começa a transbordar. E a mensagem de Jesus é justamente essa. Quando a gente se conecta com Deus, quando a gente se conecta com o Criador, quando a gente se conecta com o Pai, que é a fonte da vida, que é a fonte de toda a existência, e a gente permite que Ele se manifeste através de nós, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, na nossa fala, a gente está se permitindo transbordar. Porque, em primeiro momento, a gente vai se encher, a gente vai se completar. Mas a nossa necessidade de viver é de transbordar. Porque a gente precisa compartilhar. São 3 aspectos da nossa vida aqui encarnados. A gente veio para aprender, se desenvolver, se aprimorar, mas a gente também veio para compartilhar, para servir. E o terceiro aspecto é aproveitar, ser grato por essa jornada, celebrar essa oportunidade. Então, se eu na minha vida eu busco apenas crescer,
está faltando algo na minha jornada. Se eu me retiro da sociedade, se eu me retiro da convivência das pessoas e vou me isolar para buscar uma evolução espiritual, um aprimoramento espiritual, uma elevação espiritual, eu estou deixando uma parte aí a desejar. Não adianta eu crescer sozinho, eu ser egoísta. Então eu preciso compartilhar, eu preciso contribuir na vida dos meus irmãos. Nós precisamos servir. Então esse é o outro braço necessário na nossa jornada, crescer e contribuir. Então quando eu contribuo, quando eu me coloco à disposição de Deus na sua obra, do bem, do amor, eu estou me permitindo transbordar. E a gente percebe que isso, na verdade, está atrelado a níveis de consciência. Né? Quando a gente traz essa imagem. Obrigado. Esse momento eu escrevi até a minha letra, ninguém entendeu. Quando a gente fala sobre essas questões, desde o existir até o transbordar, a gente está falando de níveis de consciência. Quando a gente pega essa imagem da caixa d'água, né? Uma visão aqui dessa caixa d'água. Aquela está sendo abastecida por esse canal de vinho. Então a gente tem esse primeiro nível. Né? Ela não vai encher totalmente de uma hora para outra. Serão níveis, serão etapas, é um processo. E tudo na nossa vida é um processo. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo de alcançarmos um dia a perfeição relativa. Então somos seres perfeitivos. Então nessa jornada nós atravessamos aí um processo de aprendizado, um processo de amadurecimento espiritual. Então no primeiro momento, a gente vai também simplesmente existir. É um primeiro nível de consciência. É um nível mais atrelado a esse primeiro instante da nossa criação. Ainda estamos simples e ignorantes. Só que a gente está caminhando. E a gente passa por um outro nível, que é o nível da sobrevivência. Sobe um degrau e passamos ali a deixar apenas de existir. Começamos a sobreviver. Porque ali entram outras questões, emoções, sentimentos. Para depois a gente dar mais um passo para o nível da razão. Aí aqui a gente já começa a raciocinar. Aqui a gente já consegue pensar na vida, a gente já consegue planejar. Para depois a gente realmente se preencher e ir para um nível do transbordamento, que é o nível da consciência. Quando nós nos tornamos realmente conscientes da nossa vida. Quando nós entendemos quem nós somos, por que nós fomos criados, para que nós fomos criados e o que nós estamos fazendo aqui. Então são níveis de consciência que a gente vai subindo, que a gente vai galgando aí ao longo dessa nossa jornada existencial. Então no nível da existência, a gente pode dizer que é um nível ainda muito rudimentar. É um nível atrelado aos nossos instintos ainda. Onde a gente está muito vinculado realmente ao princípio de uma matéria. O segundo nível da sobrevivência, a gente pode falar que a gente está no nível da inconsciência ainda. As nossas emoções já estão trabalhando, nossos sentimentos estão trabalhando, mas nós ainda estamos inconscientes diante da nossa vida. O terceiro nível é o nível ali da razão, onde a gente já começa a pensar, planejar, onde as coisas começam a fazer mais sentido para a gente. E o nível do transbordamento é o nível do despertar. É o nosso verdadeiro despertar espiritual. É onde as coisas ficam claras para a gente, e a gente tem aquela segurança e aquela confiança dentro de nós do que a gente precisa fazer. Então esse é o nível do transbordamento. Quando eu já estou me preenchendo, chega um momento que eu preciso recordar, eu preciso compartilhar isso. E se a gente observar, todas as tradições elas falam para a gente isso, às vezes de forma diferente, mas elas falam sobre isso. Os irmãos vão buscar a iluminação, os irmãos vão buscar o despertar espiritual, mas eles têm que retornar para compartilhar aquilo que alcançaram.
aqueles que já foram canonizados, já foram santificados, eles retornam para poder ajudar. Porque precisa transportar, precisa compartilhar. Nós fomos seres que fomos criados para viver em comunhão, para viver em conexão. Se a gente se isola do mundo, se a gente não dá resposta para a sociedade, para a comunidade, para a família, para os relacionamentos, a gente não está cumprindo o nosso papel. Porque Deus, Ele usa de cada um de nós para manifestar a sua inteligência, a sua consciência. Por isso, todos nós temos as nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Porque é assim que Deus se manifesta na nossa vida, através dos nossos dons e dos nossos talentos, através das nossas virtudes. E é assim que Deus nos ajuda. Ele usa do homem para ajudar o homem. Então, quando a gente vai buscando, essa conscientização espiritual, esse amadurecimento espiritual, as coisas vão fazendo mais sentido na nossa jornada. A gente vai compreendendo um pouquinho melhor o que nós precisamos fazer, como nós precisamos ser úteis na nossa jornada. Então a gente percebe que a vida abundante é aquela vida onde nós estamos um pouco mais despertos, um pouco mais conscientes. Se a gente observar, nós, humanidade de uma forma geral, a gente ainda flutua muito nesses níveis aqui. A nossa consciência, ela vai ainda lá no existir, ela vai ainda no sobreviver, ela vai ainda ali no racional. Os momentos de consciência e de despertar ainda são muito pequenos para nós. A gente ainda está nessa jornada. Então a gente fica flutuando muito mais por aqui, nessas áreas aqui. Mas, em momentos como esse, que a gente vai buscando essa comunhão, que a gente vai buscando se aprimorar, que a gente vai buscando essa conexão com o sagrado, com o divino, através da nossa fé, esses momentos nos oportunizam sempre estar aqui. Por isso que a espiritualidade convida a gente a fazer uma prática espiritual diária. Manter essa comunhão com o sagrado, com o divino, diariamente. Através das nossas orações, através da meditação, através da prática do bem, da prática da caridade, da prática do amor. Então essas práticas nos convidam a ficar mais tempo aqui. Se a gente for pensar no eletrocardiograma, tem aquelas linhas assim, a nossa vida também parece que são os altos e baixos. São os picos e vales que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. Ainda a gente não consegue se manter no pico o tempo inteiro, nesse nível de consciência o tempo inteiro. São muitas coisas que nos roubam nesse momento. São muitas coisas ainda que tiram a gente desse estado espiritual. E Jesus traz isso na mensagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E quais são esses ladrões? Não são só os ladrões exteriores. São principalmente os ladrões interiores. As mazelas que ainda trazemos, as vicissitudes que ainda trazemos, os maus hábitos que ainda trazemos, os comportamentos negativos que ainda alimentamos. Todos esses são ladrões que nos roubam esse estado de consciência, que matam os nossos sonhos, que tiram muitas das vezes, destrói às vezes, o nosso propósito, a nossa missão de vida. Quando a gente alimenta essa vibração dos ladrões interiores, que acabam sabotando a nossa jornada. E aí, para a gente ter essa vida em abundância, se faz necessário a gente mudar a nossa vibração. Então eu deixo de alimentar esse ladrão interior para alimentar o Cristo, Jesus, o divino, o sagrado que existe dentro de nós. Se o ladrão vem para matar, roubar e destruir, isso significa o quê? Diminuir. É uma vibração de escassez, é uma vibração de pequenez, é uma vibração que mostra para a gente uma vida muito ainda voltada para a matéria, voltada para as questões que não nos elevam no nível de consciência. Mas quando a gente muda essa vibração para esse estado interno,
Cristo interno, do sagrado, do divino, ele nos oferece uma outra oportunidade, que é o oposto de tudo isso. Se o ladrão vem para matar ou para destruir, esse estado de consciência dentro de nós, buscando a conexão do sagrado, vai fazer com que a gente some, que a gente aumente, que a gente cresça, que a gente desperte, que a gente progrida, que a gente evolua. Então é o oposto de tudo isso. Não é? Então, quando o ladrão vem roubando os nossos sonhos, roubando as nossas metas, nos desviando do caminho que nós queremos atingir, nos tirando do caminho espiritual, do nosso crescimento, do amadurecimento espiritual, quando alimentamos o Cristo interno, não. Ele vem para trazer prosperidade espiritual, abundância espiritual, energia, alegria de viver. Isso é abundância. Então, quando a gente fala de vida abundante, a gente vai olhar para cada um desses aspectos da nossa vida, mental, emocional, físico, energético, espiritual, e a gente vai agregar valor a cada um desses aspectos. Então, uma mente mais equilibrada, mais tranquila, as emoções mais equilibradas, né? Uma conexão espiritual, uma prática diária que nos remete a essa conexão, uma vida, às vezes, física, orgânica, um pouco mais saudável. Então, a gente precisa, a vida abundante, disso, alimentar os relacionamentos de uma forma mais positiva, de uma forma mais saudável. Perdoar mais, ser mais grato, celebrar as conquistas que nós temos no nosso dia a dia. Então, tudo isso são atitudes que nos levam a viver uma vida mais abundante, a viver uma vida mais próspera. Então, a gente precisa fazer essa auto-reflexão, a gente precisa fazer essa auto-análise. Como a gente fez, né, no final do ano, talvez a maioria de nós, né, fizemos essa auto-análise, essa auto-reflexão no final do ano, para ver como foi o nosso ano, né? O que a gente realizou, deixou de realizar, o que a gente alcançou, deixou de alcançar, quais foram as metas, né, que a gente conseguiu bater. A gente precisa fazer isso também no início do ano. Porque a gente entende que só será um novo ano para cada um de nós a partir do momento que eu tenho novas atitudes. Então, quando eu tenho coisas novas na minha vida, coisas diferentes na minha vida, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso alimentar uma mentalidade diferente. Eu preciso cultivar emoções diferentes. Eu preciso ter comportamentos diferentes, ações diferentes, para que eu tenha algo diferente na minha vida. Porque senão a gente fala assim, vira um ano, passa um ano, nada muda na minha vida. Mas o que nós estamos fazendo para mudar? O que eu, Fred, estou fazendo realmente para me aproximar mais daquele objetivo que eu quero alcançar? Será que eu preciso, às vezes, ajustar ali no caminho, a minha rota? Preciso ter atitudes diferentes? Preciso ter um compromisso maior comigo, com a minha vida? Preciso assumir a responsabilidade da minha vida, não transferir a responsabilidade da minha vida para outros? Porque esse é um ponto também que muitas vezes me chama a atenção. Nós queremos ser felizes, nós queremos ter paz, mas a gente transfere a nossa felicidade, a nossa paz para os outros. A gente não vai alcançar a felicidade no exterior e a paz no exterior. Isso é algo que a gente precisa desenvolver dentro da gente. É uma conexão com essa fonte abundante da vida. É isso que traz paz e felicidade para a gente. E quando a gente imagina aquela cachoeira e aquela caixa d'água, a gente pensa o seguinte, que aquela cachoeira é Deus. Aquele cano é Jesus. E nós somos essa caixa d'água. Se a gente se mantém em uma prática, em uma disciplina espiritual diariamente, a gente vai reforçar essa conexão entre nós e o divino através de Deus, através de Jesus. Porque Jesus falou para a gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente quer ser abastecido por essa cachoeira, que é o Deus, que é o sagrado, a gente precisa fazer essa conexão com o Mestre. E como que a gente faz essa conexão com ele? Se esforçando para viver os ensinamentos dele. Quanto mais a gente se esforça para viver os ensinamentos de Jesus, mais a gente se conecta com essa consciência crística. Todas as vezes que a gente lê uma passagem de Jesus, a gente está lendo algo que o Mestre falou para a gente há mais de 2000 anos atrás.
E que essas palavras estão sendo fortalecidas e reforçadas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então, quando a gente mergulha nas palavras de Jesus, é como se estivesse mergulhando na consciência do Cristo. Então, esse é o primeiro passo, nos conectarmos com a mensagem, para que essa mensagem, ela adentre em nosso ser, e a gente consiga depois transbordar essa mensagem em nossos pensamentos, palavras e atitudes. Então, é importante que a gente se conecte com a mensagem? Muito. Mas é o primeiro passo. Deixar que ela nos preencha, tirando aqui esses sabotadores, esses ladrões internos, é o segundo passo. Dar permissão, dar consentimento, para que a mensagem realmente se instale dentro da gente. Sem ter medo. Porque às vezes, a gente não permite que a mensagem de Jesus adentre mais profundamente por medo. Engraçado isso, né? Tem medo da mensagem. Sabe o que é o medo da mensagem? É o medo do que eu terei que fazer e realizar com aquela mensagem dentro de mim. Porque quem mais sabe, mais será cobrado. Por medo da cobrança, eu não quero saber. Então, o contato com a mensagem é o primeiro passo. Se permitir que a mensagem viva dentro da gente, é o segundo passo. E o terceiro passo é manifestar essa mensagem através de pensamento, palavras e atitudes. Aonde? Aqui no centro? Não. Aonde nós estivermos inseridos. No nosso lar, no nosso trabalho, na comunidade, na vida lá fora, na igreja, onde nós estivermos. Onde nós estivermos, nós estamos sendo ali a oportunidade de Deus se manifestar. Nós estamos sendo ali a oportunidade de contribuir na obra do Criador. E quando Jesus fala para a gente assim, ide e pregai, ele não está falando só para a gente ir para as praças e falar a mensagem dele. Muito pelo contrário. Ele está convidando a gente para que a gente viva a mensagem dele no nosso dia a dia. Então, para que a gente realmente faça um ano novo para cada um de nós, para que a gente realmente se coloque à disposição do bem, da verdade, do amor, da luz, que a gente possa realmente se abrir, se permitir, se conceder essa chance de sermos úteis ao Criador, porque todos nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos servos de Deus aqui na Terra. E se a gente ainda não está praticando o nosso propósito de vida, que é esse, a nossa missão, a oportunidade está aí. Ela começa agora, para cada um de nós. Um feliz e abençoado ano de 2025 para todos. Que a mensagem de Jesus ressoe em nossos corações, em nossas almas, e que a gente possa aproveitar as oportunidades que nós tivermos